Eu acreditei na minha filha quando ela mentiu. Expulsei meu filho de casa. 2 anos depois, ela precisou de um transplante. A única chance de Isabela era o rim de Adrian. Nunca imaginei que escreveria algo assim. Estou aqui sozinha agora, minhas mãos tremendo. Revisitando cada decisão que tomei naquela noite. Cada palavra que gritei. Cada silêncio que escolhi manter. Eu tinha 38 anos. Meu marido tinha 39. Nossos filhos eram Adrian, de 18 anos, e Isabela, de 9. A diferença de idade era grande, mas eu sempre presumi que eles se amavam, que eram irmãos próximos. Adrien era o quieto, reservado. Gostava de ler, estudar e ficar no quarto. Um bom rapaz. Ele nunca me respondeu. Nunca causou dificuldades. Nunca me deu um motivo para desconfiar dele. Isabela era o oposto completo. Alegre, ativa, um turbilhão. Constantemente se movendo e falando. Eu trabalhava meio período. Meu marido ficava longas horas fora. Adrien cuidava muito dela. Ele voltava da faculdade e ficava com ela até eu chegar. Não havia indicadores de que algo estava errado. Até aquela noite. Era um jantar em família. Estávamos comendo espaguete. Minha cunhada trouxe o vinho. Meus sobrinhos brincavam na sala de estar. Meu marido, meus filhos e alguns primos estavam todos à mesa. Nada de anormal. Nada fora do comum. E então Isabela falou. Claro, sem drama ou lágrimas. Como se o cachorro do vizinho a tivesse mordido. Adrien me tocou ali embaixo. Ela disse simplesmente. Frio. Como se não percebesse a gravidade. Tudo cessou. Meu primo parou de falar. Meu marido olhou para mim. Eu olhei para meu filho. O que você disse, meu amor? Perguntei suavemente, tentando não tremer. Meu irmão tocou minhas partes íntimas 2 vezes. Silêncio. Eu engasguei com o meu próprio ar. Ninguém disse nada por alguns segundos. Então meu marido se levantou. Sua cadeira tombou para trás. Eu o segui, como se minhas pernas estivessem se movendo sozinhas. Liguei para Adrien. Ele não atendeu. Liguei novamente. Desta vez ele atendeu. O que houve, mãe? Volte para casa agora. O que aconteceu? Venha logo para casa. Ele desligou. Demorou 20 minutos para chegar. Ele entrou com a mochila no ombro, perplexo. O que aconteceu? Antes que eu pudesse responder, meu marido o empurrou contra a parede. Forte. Você tocou nela? Você tocou na sua irmã? O quê? Do que você está falando? Adrien não conseguia entender. Eu juro. Pude ver no rosto dele. Ele estava pálido, apavorado, gaguejando e balançando a cabeça. Não, claro que não. Eu nunca faria isso. Eu não sei por que ela está dizendo isso. Mas meu marido não o deixou continuar. Ele deu um soco no rosto dele. Adrien caiu no chão, sangrando pelo nariz. Ele olhou para nós com terror, espanto. E algo mais. Algo que eu nunca tinha visto nele antes. Traição. Eu não fiz nada. Eu simplesmente olhei para ele. Eu não o abracei. Eu não o defendi. Eu não acreditei nele. Meu marido foi ao quarto dele. Pegou sua mochila, roupas e papelada. Saiu e jogou tudo na porta. Você está morto para nós. Nunca mais volte. Adrien estava chorando. Praticamente implorando. Eu não entendo. Não é verdade. Por favor, não me expulse. E eu simplesmente fiquei ali, agarrada a Isabela. Nenhuma palavra. Nem uma única. Nós o excluímos de tudo. Trocamos as fechaduras. Cancelamos seu apoio à faculdade. Ele nunca mais voltou para aquela casa. Nem fez outra ligação. Ele deixou de existir para nós. Passamos semanas nos convencendo de que fizemos a coisa certa, que estávamos protegendo nosso bebê. Questionamos Isabela se havia acontecido mais alguma coisa. Ela só disse não 2 vezes. Não a levamos a um psicólogo. Achamos que nosso amor era suficiente. Acreditamos cegamente nela. Por um tempo, a paz parecia voltar. Isabela sorria, brincava e dormia melhor. Eu também comecei a dormir. Até que o sonho começou. Eu via Adrien no chão, o rosto sangrando. Seus olhos arregalados, olhando para mim, sua mãe, perguntando por quê. Porque eu não perguntei. Não duvidei. Eu simplesmente agi. Essa foi a noite em que eu o destruí completamente. Meses se passaram desde que expulsamos Adrien. Meses de silêncio, de negação.
pensando que havíamos feito a coisa certa. Isabela sorria novamente. Ela até mencionou que se sentia mais segura. Eu vi isso como um sinal de que agimos adequadamente. Meu marido nunca mais mencionou o nome de Adrian, se eu indicasse que sentia falta dele. Ou perguntasse se sabíamos algo sobre ele. Sua expressão congelava por dentro. Adrian não existia mais para ele. Até aquele sábado. Isabela estava a caminho da aula de arte. Uma prima mais velha estava dirigindo. Era uma tarde calma. Eu estava dobrando roupa quando o telefone tocou. Não me lembro muito da ligação. Apenas algumas palavras restantes no meu ouvido. Acidente. Colisão frontal. Ambulância. Uma pessoa morreu. A menina está em estado crítico. Meu marido me seguiu enquanto eu corria para o hospital. Chegamos enquanto ela estava sendo levada para a emergência. Havia sangue. Havia gritos. Médicos correndo por toda parte. Eu a vi. Pálida. O rostinho inconsciente coberto de tubos. Por um breve momento, o mundo ficou em silêncio novamente. Minha sobrinha morreu no impacto. Isabela sobreviveu. Mas apenas por pouco. O diagnóstico foi direto. Danos graves no rim esquerdo. Várias hemorragias internas e contusões. Ela precisaria de cirurgia imediata. Provavelmente um transplante. Os médicos nos aconselharam que o tempo era essencial. Que deveríamos estar preparados para o pior. Passamos dias na UTI. Eu nunca saí do lado dela. Dormindo em uma cadeira. Recusando-me a comer. Eu apenas olhava para as máquinas que a mantinham viva. Meu marido se tornou uma estátua. Ele não falava, nem chorava. Apenas estava ali. Uma noite, Isabela abriu os olhos. Estava fraca. Não conseguia falar claramente, mas me reconheceu. Ela deu um pequeno sorriso. Mãe, você acha que existe um céu? Minha garganta apertou. Sim, meu amor, claro que existe. E você acha que pessoas ruins podem ir para lá se estiverem arrependidas? Por que você pergunta isso, querida? Ela fez uma pausa. Seu olhar se desviou. Porque eu fiz algo muito ruim. Algo extremamente horrível. Senti meu estômago despencar. Alguns meses atrás eu menti para você. Eu menti sobre Adrian. Eu não conseguia falar. O quê? Sobre o que você mentiu? Eu inventei, mãe. A parte sobre ele me tocar. Não era verdade. Eu estava apenas brava porque ele não me deixou usar o tablet dele. Eu queria puni-lo. Pensei que se dissesse algo... Eu não pensei que tudo isso aconteceria. Então fiquei com medo e não soube como dizer a verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Os meus já tinham transbordado. Eu matei meu irmão. Ela soluçou. E agora eu vou morrer também. Eu a agarrei, como se pudesse puxar a alma dela para a minha. Não diga isso. Você não vai morrer. Eu te perdoo. Estou aqui com você. Mas por dentro, uma fratura estava me despedaçando. Não por ela, mas por ele. Adrian. Por sua expressão no chão. Por seu silêncio naquela noite. Voltei para casa. Arrastei-me como um animal moribundo. Contei tudo ao meu marido. Ele estava calmo. Não disse nada por vários minutos. Finalmente, sem olhar para mim, ele murmurou. Não vamos julgá-la. O que está feito, está feito. E foi embora. Sua apatia me machucou mais do que o punho dele naquela noite. Mas eu não aguentava mais o silêncio. Nas primeiras horas da manhã, procurei Adrian. O número de telefone estava desconectado. Eu o encontrei pesquisando em plataformas de mídia social. Uma imagem de perfil sem rosto. Uma conta semi-abandonada. Enviei um e-mail. Oi, sou eu, por favor, leia isso. Ele não respondeu. Esperei um dia. 2. No terceiro dia, enviei uma mensagem adicional. Longa e dolorosa. Informei sobre o acidente, Isabela e a confissão. Disse que não esperava que ele me perdoasse. Eu só queria que ele soubesse. Que a mãe queria vê-lo. Que ela não tinha muito tempo. Que não estávamos pedindo mais nada. Horas depois, uma resposta. Vocês todos me machucaram muito. Não sei se consigo perdoar. Mas se ela estiver tão mal quanto você diz, eu irei uma última vez. Minhas mãos tremeram. Enviei a localização do hospital por mensagem. Não ouvi mais nada por 3 dias. Eu estava no corredor quando o notei. Adrian estava mais magro. Olheiras profundas. Roupas básicas.
Andava como se carregasse o peso do mundo. Meu coração implorava para correr até ele. Meu corpo não se moveu. Eu o observei entrar no quarto. Ela o viu. Ele olhou para ela. O tempo parou. Isabela explodiu em lágrimas. Me desculpe. Por favor, eu te estraguei. Adrian ouviu em silêncio. Eu não consigo te perdoar completamente. Ele finalmente respondeu. Mas uma parte de mim já perdoou. Ele pegou a mão dela. Conversou com ela por alguns minutos. E depois foi embora. Ele não me cumprimentou. Nem olhou para mim. Apenas deixou uma frase antes de ir. Se houver um funeral, estarei lá. Mas não espere mais nada. Ele não disse mais nada depois disso. Desapareceu novamente. Nenhuma mensagem, nenhuma reação. Apenas o eco de sua voz naquele quarto. O choro de Isabela repetindo seu pedido de desculpas. Como se pedir perdão fosse suficiente. Eu não conseguia dormir agora que eu sabia a verdade. O tempo estava se esgotando. A única pessoa que poderia salvar minha filha era a mesma que eu ajudei a destruir. Uma semana após sua visita, o médico confirmou. Ela precisará de um transplante em breve. Meu marido e eu fizemos testes de compatibilidade. Não éramos compatíveis, nenhum de nós. O risco de rejeição era altíssimo. O médico foi direto. Um irmão biológico é a melhor opção. Se ele for compatível, as chances são muito maiores. Eu já sabia. Tinha visto nos registros médicos. Eles têm o mesmo tipo sanguíneo. A positivo. Mesmo sabendo que não era certo, procurei por ele novamente. Escrevi para ele de um número que ele não reconheceria. É importante. Por favor, precisamos conversar. Para meu espanto, ele concordou. Nos encontramos em uma cafeteria pequena e remota. Ele estava pontual. Entrou sozinho, sem olhar para ninguém. Usava as mesmas roupas modestas. Uma mochila no ombro. Mas seus olhos eram diferentes. Não eram mais os olhos de um jovem ferido. Eram os olhos de alguém que aprendeu a aceitar o vazio. Ele se sentou na nossa frente. Meu marido estava ao meu lado. Ninguém falou por vários segundos. Ele quebrou o silêncio. O que você quer? Engoli em seco. Minha voz tremeu. Adrian, verificamos o teste. Há uma grande chance de você ser compatível com Isabela. O médico diz que se você fizer o teste, você pode salvá-la. Ele não respondeu. Não expressou raiva ou espanto. Apenas cansaço. Você está pedindo para eu doar para minha irmã. Sim, eu sei. Meu marido interveio. Isso não apaga o passado. Mas pode ser o primeiro passo para consertar as coisas. Para nos tornarmos uma família novamente. Adrian ergueu as sobrancelhas. Ele olhou para nós com frieza cirúrgica. Nos tornando uma família novamente? Ele perguntou, sufocando as lágrimas. Não estamos pedindo que você nos perdoe. Só para ajudá-la. Ela está morrendo. Então ele sorriu. Não era um sorriso alegre. Era triste, sarcástico, desconcertante. E você acha que isso resolve tudo? Meu marido piscou. Não é por nós, é por ela. Ela, a mesma que disse que eu toquei nela. Aquela que me assistiu dormir na rua e não levantou um dedo. Aquela que só disse que sentia muito quando percebeu que poderia morrer. Tentei interromper. Adrian, por favor. Você sabe quantas vezes eu pensei em morrer? Ele perguntou. Quantas noites dormi abraçado à minha mochila? Quantas vezes fiquei sem comer por 2 dias porque não tinha uma única moeda? Ele olhava para nós, mas não nos via. Estava falando com suas lembranças. Eu estava prestes a me jogar de uma ponte. Não uma, mas 3 vezes. E sabe por que não fiz isso? Porque eu disse a mim mesmo: se eu sobreviver a isso, então vou viver do meu jeito, sem dever nada a ninguém. Ele tomou sua bebida. E agora vocês vêm me pedir para me cortar em 2. Para dar uma parte de mim para salvá-la. Meu marido também se levantou. Desta vez com os punhos cerrados. Sua irmã está morrendo? Isso não significa nada para você? Adrian perguntou, sua expressão confusa entre ira e piedade. Você sabe o que isso significa para mim? Que agora descobri que valho alguma coisa. Que agora vocês precisam de mim. Que agora vocês querem me ouvir. Eu estava tremendo de terror. Pense nisso, por favor. Se não por ela, então por você mesmo. Para que você possa ter um encerramento. Ele estava resmungando. Eu já tive o encerramento.
Recebi-o na noite em que dormi na rua com o rosto ensanguentado, enquanto vocês celebravam o Natal sem mim. Então ele saiu. Não gritou, chorou ou nos desrespeitou. Ele simplesmente foi embora. Essa foi a última vez que o vi. Eu não dormi naquela noite. Meu marido andava pela sala, como um leão enjaulado, resmungando palavras como ingrato, egoísta. Que tipo de irmão faz isso? Eu o ouvi, mas não discordei, porque uma frase continuava se repetindo na minha cabeça. Ela está morrendo e ele pode salvá-la. Eu me senti inútil, vazia, cada vez mais desesperada. Então eu fiz o impensável. Abri o Facebook. Compartilhei uma foto de Isabela no hospital. Tubos, olheiras, seu rostinho sonolento, delicado, à beira da morte. Escrevi um texto longo, honesto, mas distorcido. Informei que precisávamos de um doador, que o irmão dela era compatível, que já tínhamos pedido desculpas, que a menina havia pedido perdão e que ele era a única coisa que faltava. Eu o marquei usando seu nome completo e concluí com uma sentença condenatória. Que tipo de monstro se recusa a salvar sua irmã quando tem o poder de fazê-lo? Primeiro houve silêncio. Então o post explodiu. Dezenas de reações, centenas de comentários, inicialmente de conhecidos, depois parentes, e finalmente de completos estranhos. Todos tinham uma opinião, todos apontavam o dedo, todos julgavam. Sério, ele vai deixar uma garotinha morrer? Um rim? É um rim. Você pode viver com um. Depois de tudo que ela sofreu, é o mínimo que ele poderia fazer. Que tipo de lixo humano? Uma vida por uma vida. Compensa o dano. Algumas pessoas foram ainda mais longe. Um monstro disfarçado de vítima. Qualquer um com coração doaria sem pensar. Talvez ele tenha feito o que a garota disse. E é por isso que não quer ajudar. Essa doeu mais do que eu esperava. Porque, apesar de saber que Adrian era inocente, eu o tinha feito o alvo novamente. Eu havia desencadeado uma multidão digital. Mas na minha mente, eu continuava pensando a mesma coisa. Se ele se sentir forçado, ele pode dizer sim. Várias horas se passaram. Eu recarregava o post a cada 5 minutos. Esperei e verifiquei o perfil dele. Nada. Até cerca de 4 horas depois. Ele respondeu. Em vez de um comentário ou mensagem privada, ele enviou um vídeo. Compartilhou um vídeo de aproximadamente 5 minutos no perfil. Recebeu centenas de reações em menos de 1 hora. Começou com ele sentado em um banco, um parque vazio ao fundo, roupas comuns, cabelo despenteado e olheiras profundas, mas com uma expressão que eu não consegui reconhecer. Olá, meu nome é Adrian. Muitos de vocês me conhecem pelo post que minha mãe fez hoje. Alguns me conheciam antes, outros apenas pelo que leram. Quero contar algo que nunca tive a chance de dizer. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. 2 anos atrás, minha irmã me acusou de tocá-la na frente de toda a minha família. E sem me perguntar ou me ouvir, eles me bateram, me expulsaram e tiraram tudo de mim. Eu tinha 18 anos na época. Meu mundo desabou. Eu dormi na rua. Passei fome. Perdi minha bolsa de estudos. Não tinha para quem ligar. Dormi em bibliotecas. Me escondi em banheiros públicos para me lavar. Pensei em suicídio várias vezes. Ele então apresentou uma gravação do seu telefone. Era uma conversa com Isabela no hospital. Dela chorando, confessando, implorando por perdão, alegando que inventou tudo, que ela o havia destruído e que não merecia o perdão dele. Ele olhou para a câmera. Eu salvei esta gravação, não por vingança, mas porque eu sabia que um dia alguém tentaria me transformar no vilão novamente. Ele fez uma pausa. Sua voz falhou. Eu não desejo que minha irmã morra, mas eu não vou salvar as pessoas que me mataram enquanto eu ainda estava vivo. Eu não vou dar a elas um pedaço do meu corpo como moeda de troca pela redenção delas. Eu não sou a segunda chance deles. Ele terminou com uma frase de partir o coração. Eu não sou um monstro. Eu apenas aprendi a dizer não. E desta vez sou eu quem quebra o silêncio. Ele parou o vídeo. Eu fiquei ali, atordoada. O telefone na mão. As notificações começaram a chegar, mas agora os comentários eram direcionados a nós.
Que tipo de mãe permite isso? Vocês são os verdadeiros monstros. Ela mente. Vocês atacam. E ele que deve salvá-la. Nojento. Espero que vocês vivam com essa culpa pelo resto de suas vidas. As mensagens privadas eram terríveis. Minha irmã me bloqueou. Meus pais me ligaram e choraram. Minha cunhada escreveu, dizendo que esperava que o mesmo acontecesse comigo. Isabela viu o vídeo, viu tudo. Eu a encontrei chorando sozinha na cama. Todo mundo me odeia, ela disse. Todo mundo, até ele. Eu não soube como responder. Apenas a abracei. Mas não tenho certeza se foi por amor ou remorso. O vídeo viralizou. Em menos de 24 horas, o post de Adrian foi compartilhado em grupos do Facebook, Reddit, contas do TikTok. Até mesmo tópicos do Twitter discutindo se ele deveria doar o rim. Não era mais só a nossa narrativa. Agora, todo mundo tinha uma opinião. A maioria o apoiava. O perdão não o obriga a se sacrificar. Um rim não paga por uma vida arruinada. E muitos simplesmente disseram, eles merecem. Isabela, antes apenas mais uma vítima no hospital, passou a ser vista como manipuladora e mentirosa. A frase falsa acusadora começou a surgir nos comentários. Uma que me cortou como uma adaga foi: deixe-a morrer assim como ela quase matou o irmão. Tive que apagar a mensagem. Mas era tarde demais. O dano estava feito. Mas Adrian não havia terminado. Um dia após o primeiro vídeo, ele postou outro. Desta vez, ele estava sentado em uma mesa, segurando um pedaço de papel na mão. Recebi muitas perguntas, e a mais comum é: por que você não pode simplesmente perdoar? Vou tentar explicar sem anestesia. Sua voz era calma, cansada e precisa. Fui acusado de abuso infantil, não houve julgamento ou prova, apenas uma frase gritada em voz alta. E isso foi o suficiente. Perdi minha casa, minha educação e meu nome. Tornei-me um pária. Ninguém queria ficar perto de mim. Você já tentou alugar um quarto com o boato de que abusou de alguém? Já tentou encontrar trabalho com uma mancha que não pode apagar, mesmo que seja mentira? Ele ergueu um documento. Meus registros médicos de um ano atrás mostram que fui tratado por ideação suicida, depressão grave e fome. A primeira vez que dormi debaixo de uma ponte, estava chovendo. Na segunda noite, pensei em engolir todos os comprimidos que tinha. Na terceira, alguém cuspiu em mim na rua. Ele gritou: abusador de crianças para mim. E eu não tinha para quem ligar. Ele colocou o documento na mesa. Eu não preciso que vocês me entendam, só preciso que ouçam. Eu não quero vingança. Não desejo a morte da minha irmã, mas não me oferecerei como mártir por uma família que me enterrou vivo. Ele escolheu uma fotografia. Era dele e de Isabela quando criança. Eles estavam sorrindo. Sua mão tremia. Eu a amava. Ela era minha irmã. Eu fazia o café da manhã dela. Trocava as roupas dela. Esperava por ela depois da escola. E quando ela disse o que disse, ela não apenas destruiu minha vida. Ela me destruiu. Ele rasgou a fotografia ao meio. Permaneceu em silêncio por alguns segundos. Meu rim não é uma moeda de redenção. Eu não sou a cura para a culpa de ninguém. Eu não vou doar. E não vou me desculpar por isso. Ele terminou o vídeo com uma frase que soou como uma bala. Se me procurarem no funeral, estarei lá atrás. Não para consolar, mas para observar o que vocês construíram e deixaram morrer. Ele guardou a câmera. Eu vomitei depois de ver. Isso não é uma metáfora. Eu literalmente vomitei no banheiro do hospital. De terror, remorso e pelo fato de que eu não podia mais me esconder. Quando voltei para o quarto, Isabela estava acordada. Seus olhos estavam inflamados. Ela não disse nada. Apenas: ele me odeia? Eu não soube o que responder. Eu não tinha ideia de como ele se sentia. Apenas o que eu tinha feito. E o que estava por vir. Os médicos nos informaram que a condição dela estava piorando, que os dias estavam contados, que não havia mais tempo para esperar por doadores regulares, e que Adrian continuava sendo o candidato mais compatível. Mas ele já tinha dito que não haveria doação. Naquela noite, meu marido explodiu. Maldito bastardo egoísta e ingrato. Deixe-o apodrecer onde estiver. Tentei acalmá-lo, dizendo que xingar não ajudaria. E o que você espera que eu faça? Aplaudi-lo por deixar a irmã morrer? Ele se isolou na cozinha. Quebrou um prato. Sentei-me sozinha na solidão. Sofri olhando fotos deles quando crianças no meu telefone, quando eles eram inocentes.
Chorei como nunca antes. Porque eu sabia que Isabela ia morrer. E não foi por causa de uma escassez de rins. Foi por algo muito pior. A recusa de uma família em ouvir, acreditar e amar sem reservas. O quarto cheirava a desinfetante e tristeza. Isabela estava inconsciente, ligada a mais máquinas do que seu corpo. Sua pele estava quase translúcida. Toda vez que o alarme disparava, eu prendia a respiração. O médico entrava, verificava, mudava alguma coisa, e saía com a mesma expressão. Contenção, não solução. Apenas espera. A lista de doações não se movia. As compatibilidades eram mínimas, as chances quase insignificantes. E Adrian se foi. Depois do seu segundo vídeo, ele desapareceu completamente. Apagou suas contas de mídia social. Mudou o número de telefone. Sem deixar rastros. Ninguém sabia onde ele estava. Para ser honesta, eu não tinha certeza se queria que ele fosse encontrado. Não por causa dele, mas porque eu estava preocupada com o que meu marido faria se o visse novamente. Os dias passaram como lâminas lentas. As mensagens de ódio não eram mais visíveis. Agora eram privadas. Alguns me escreveram desejando força. Outros me diziam que eu merecia cada momento de dor. Uma mulher que eu não conhecia me enviou uma mensagem. Orgulhosa de si mesma agora. Você criou uma filha que mentiu e um filho que destruiu. Desliguei o telefone. Não liguei novamente. Uma manhã de madrugada, o médico nos chamou. A frase foi direta. Preparem-se. Ela não está mais respondendo. É só uma questão de esperar o momento. Saí para o corredor. Deslizei da parede para o chão. Eu não chorei. Apenas abracei meus joelhos. Meu marido não disse nada. Estava pálido e chocado. Ele não era a mesma pessoa que havia espancado seu filho naquela noite. Era uma estátua quebrada, esperando ser totalmente arrasada. Voltei para o quarto. Segurei a mão de Isabela e sussurrei. Estou aqui, meu amor. Mamãe está aqui. Não houve resposta. Apenas um bip contínuo do monitor cardíaco. Fechei os olhos. Rezei pela primeira vez. Não há um Deus. Não há um milagre. Pedi tempo. Apenas mais um pouco. Só mais um pouco. E no dia seguinte, recebemos uma carta. Sem endereço de retorno. Sem nome. Apenas uma folha de papel dobrada em 3. Veio de Adrian. Não me procurem. Eu não vou mudar de ideia. Eu não quero que ela morra. Mas não vou participar de uma peça de redenção forçada. Isabela mentiu. E vocês acreditaram nela. Eu fui condenado sem julgamento. E tudo o que eu queria era ser ouvido. O que ninguém concedeu. Então não me peçam para dar meu corpo agora. Vocês já levaram minha alma. Vocês acreditam que a morte redime. Mas eu morri há 2 anos. O fim dela não é minha culpa. É um eco da origem de vocês. Espero que encontrem a paz. Mas não a procurem em mim. Não havia assinatura. Apenas uma foto dele sorrindo de anos atrás. Quando ele ainda nos considerava família. Isabela morreu 1 semana depois. Não houve gritos ou avisos. Apenas um tom plano. E uma linha reta na tela. Meu marido desmaiou. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas a segurei. Até que a tiraram dos meus braços. O funeral foi modesto e frio. A maioria da família havia se afastado. Alguns por vergonha, outros por ódio. Ninguém sabia o que nos dizer. E Adrian, ele veio. Chegou em silêncio. Sentou-se atrás. Não chorou. Não olhou para nós. Nem se aproximou do caixão. Finalmente, ele se levantou. Deixou uma única flor. E foi embora silenciosamente. Hoje, estou escrevendo de uma casa silenciosa. Meu marido não fala mais. Passa os dias assistindo televisão com o volume desligado. Eu caminho pelos quartos vazios, com as roupas da minha filha ainda dobradas na cama. De vez em quando eu olho para a última foto dela, quando ela ainda estava respirando, e tinha uma chance, e eu penso em Adrian, em suas palavras, em seu olhar quebrado, no que fizemos e no que não fizemos. A morte não veio sozinha, ela carrega remorso e memórias com ela, e nenhum dos dois pode ser enterrado.